Olá, Nuno Viegas. Na próxima hora vais ouvir-me entrevistar alguém sobre o nosso sistema prisional. É uma de dezenas de conversas que gravei nos últimos anos sobre encarceramento e gostava de falar contigo também, se trabalhares num estabelecimento prisional, tiveres cumprido uma pena de prisão ou fores amigo, familiar de alguém que foi preso. Para contar a tua história, manda-me mensagem. WhatsApp, Telegram, telefona 913-396-762. Eu odeio falar ao telefone, mas faço o esforço para combinarmos uma conversa em pessoa. Também respondo a e-mails, ao fim de alguns dias, nuno@fumaca.pt. Tens os contactos na descrição do episódio e em fumaca.pt/prisões, sem o til no O. No fim desta entrevista tens algum contraditório e correções de dados que vais ouvir. Vale a pena ficares até o episódio acabar mesmo. E agora vamos recuar 2 anos, junho de 2021. A redação do Fumaça ainda fica no Bairro Alto, em Lisboa. Eu sou meio careca, rapava o cabelo na altura. Estou a começar a investigar o sistema prisional português, a fazer as primeiras entrevistas. À minha frente, nesta terça-feira, Carlos Rato. Tinha 62 anos quando falámos, cabelo cinza, blazer, camisa. É advogado. Passou 6 anos preso, em Lisboa e na Carregueira, mas neste episódio não vamos falar disso. Só vais ouvir metade da nossa conversa de 2 horas e meia. Um bocadinho menos. Carlos Rato, por isso é que está aqui, é diretor da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, a APAR. Já há 3 décadas tinha estado na fundação da primeira casa de saída para pessoas reclusas em Portugal, o Companhar. Continua a funcionar em Benfica, Lisboa. E começou no ativismo prisional, eu rotulava-o assim, tinha ele 26 anos, a visitar regularmente pessoas reclusas sem apoio no exterior. Começava pelos 26 anos, não é? Olha, o que é que fazia ali? Ou seja, saí da escola, eu formei-me em Direito em Coimbra e queria trabalhar na área criminal. Na altura não havia ainda estas novas universidades de concurso de criminologia. Portanto, eu fiz Direito na versão criminal porque queria trabalhar já na altura como advogado criminal, advogado de crime. E depois vim para Lisboa, tinha 25 anos. E fui trabalhar com um homem que você já não conhece, mas que a maioria das pessoas conhece, que se chamava o Inspetor Varatojo, que era um advogado aqui de Campo de Ourique, que fazia programas de televisão sobre coisas criminais. Eu encontrei-o por acaso no curso superior de Medicina Legal. Eu fiz um curso de Medicina Legal, uma pós-graduação, e depois encontrei-o lá e fui trabalhar com ele. E a partir daí, como ele era visitador do EPL nessa altura, convidou-me, e eu fui. Nessa altura ainda não estava a pensar na cadeia como visita ou na cadeia como um espaço de solidariedade, mas estava a pensar mais em trabalhar já como advogado criminal, que era esse o desejo que eu tinha desde pequeno, desde que me conheço. Mas é como defesa ou como procurador do Ministério Público? Não, como defesa. Nunca senti nunca senti vontade de acusar. Senti muito mais vontade de defender, porque sempre tive a noção desde pequeno que a maioria das pessoas que estão nas cadeias estão lá porque foram excluídos desde pequenos. E isso é uma das coisas que me fez mais sentir, e depois percebi isso quando cresci. E percebe-se isso quando vamos dentro da cadeia, quando estamos com eles, percebemos que mais de 80%, digo-lhe isso seguramente, mais de 80% dos nossos reclusos são gente que já estava excluída antes de praticar crimes. Já tinha sido abandonado para a família, ou vivia em guetos ou em certos ambientes onde apenas se consegue sobreviver praticando crimes, como é aqueles bairros suburbanos aqui na zona de Lisboa e de Porto, onde não é possível fazer mais nada do que estar envolvido num gangue ou num grupo mafioso que possa viver à custa do crime, à custa de fazer atividades criminosas, porque as pessoas desde pequenos, o pai, a mãe, o tio, o vizinho, toda a gente vive nesse tipo de atividade, porque não sabem fazer muito mais nada, nunca tiveram essa oportunidade, nunca aprenderam a pregar
um emprego, nunca aprenderam a ter uma profissão, nunca aprenderam sequer na escola. A gente olha para as nossas cadeias e vê que 70% têm a 4ª classe, ou no máximo o 7º ano tirado lá dentro já. Portanto, quando entraram tinham 4ª classe. E portanto isto é gente que nunca teve oportunidade. A maioria, não estou a falar de todos, estou a falar da maioria, são pessoas que estão excluídos socialmente e depois, por causa disso, praticam crimes, dado o seu ambiente. Isso não tira a sua culpa, nunca justifiquei os crimes, a gente mesmo na APAR, eu pessoalmente nunca achei que alguém, em qualquer circunstância, deva praticar um crime, mas isso não quer dizer que eu não entendo as razões que levaram que essas pessoas se sintam excluídas e se sintam que não conseguem sobreviver numa sociedade competitiva como a nossa. Nunca conseguem um emprego, nunca conseguem encontrar uma normal forma de ganhar dinheiro, porque não tiveram um mínimo de preparação ou de apoio social, familiar, para poder acontecer isso. E lembra-se da sua primeira visita à prisão? Lembro. Foi interessante. Foi no EPL e visitei um homem, no fundo entretanto estava a ser visita do tal inspetor Vereadores, que ia lá todas as terças-feiras, e eu então fui visitá-lo e fiquei muito espantado, porque era um homem que já tinha sido preso pela 4ª vez, já estava pela 4ª vez lá dentro. E como eu tinha acabado de sair da Faculdade de Direito e já era advogado, a primeira coisa que ele fez foi mostrar-me os processos dele. Eu lembro-me que ele tinha, na altura, ativos 40 processos. Tinha 40 papéis para mostrar que eram todos os processos porque ele estava condenado. Pequenos furtos, roubo de autorrádios, cheques sem previsão, tudo, a sobrevivência total de alguém que não tem outra capacidade. Que era criminalidade. E portanto estava preso, tinha uma pena de 20 e tal anos, somada, porque eram vários cúmulos, eu lembro-me disso, sei que fiquei logo, com miúdo ainda, fiquei espantadíssimo como é que era possível as pessoas poderem apanhar tantos anos de cadeia como aquele homem teve. E depois lembro que eu ajudei, e passado uns 9 ou 10 anos ele saiu, a meio da pena, ou quase a seguir ao meio da pena, porque na altura ainda havia meios da pena para aquelas pessoas que tinham bom comportamento, e foi um dos primeiros que foi apoiado no Companheiro. Portanto, quando nós fizemos depois a instituição Companheiro, ele foi para lá, ele era um bom carpinteiro. E depois o segundo foi o Marta, que não me lembro o nome dele, este já não me lembro, Ramalheira, chamava-se Ramalheira. E o segundo foi o Marta, que era um artífice da falsificação. Portanto, era um homem que fazia a sua assinatura, olhava para você, assinava a sua assinatura e ele copiava de imediato. E era um pintor, era um homem que restaurou, eu depois acompanhei-o, na Direção-Geral de Serviços Prisionais, tem um palacete e ele restaurou as pinturas. Ele era um artista. Tinha já, na altura que já o conheci, já tinha 60 e tal anos, tinha agora a minha idade, ou talvez mais, e pintava lindamente, restaurava dourados, fazia talha. Portanto, era um homem artista. E foi um homem que toda a vida viveu também nesta pequena criminalidade. Tem uma história muito engraçada e se calhar as pessoas gostam de ouvir dele, que é, uma vez saiu do EPL e não sabia para onde é que havia de ir, porque não tinha dinheiro, não tem família, portanto saiu dali e olhou para a rua e viu lá ao fundo o Ritz, o Hotel Ritz. Passado meia hora estava hospedado no Hotel Ritz, com um nome falsificado, disse que se chamava Conde não sei de onde, e passou ali uma semana a viver à custa do Hotel Ritz. Quando foi para pagar a conta, evidentemente não tinha dinheiro, e foi outra vez preso. Na altura prendia-se facilmente, era antes do 25 de Abril, prendia-se as pessoas quando não tinham dinheiro. Mas é uma história muito engraçada do Marta, que é o tipo que saiu do EPL, passou uma semana no Hotel Ritz e voltou novamente para o EPL, para a sua cela desgraçada. E como é que vai dessa primeira visita com 26 anos para fundar a Associação Companheiro? Bom, isso teve a ver com o facto de eu fui convidado para a Renascença, para a Rádio Renascença, pelo Padre Damaso, portanto, que era uma das pessoas que trabalhava na Renascença. Eu fui para lá e ele tinha esta ideia, eu também tinha esta ideia, e esta ideia surgiu-nos aos dois. Esta ideia já era uma ideia que existia para mim, passado 2 ou 3 anos de apoio. Percebemos que o mais importante do que fazer o apoio dentro da cadeia, porque lá dentro há comida, há um sítio para dormir, por pior que seja, mas cá fora não há. As pessoas saem, ainda agora vimos, quando foi agora o Covid, saíram 1.700 reclusos, dos quais mais de 200 ficaram sem abrigo, andaram a viver debaixo das pontes e debaixo das estradas. E esta era a grande coisa. Nós descobrimos, um dia fomos aqui no Bairro Alto, na altura o IRS do Dr. Miranda Pereira era um instituto que ainda tinha força e tinha dinheiro e pagava, quando o recluso saía dava dinheiro e dava pensões.
As pessoas iam viver para pensões, umas pensões manhosas que havia aqui, cheias de prostituição, etc., e de droga e de piolhos. E, portanto, nós viemos aqui visitar, eu e o Padre Damas, estávamos aqui na Rua Capelo e viemos aqui visitar alguns dos reclusos que estavam nessas pensões, que conhecíamos lá dentro e que acompanhávamos depois quando saíam, e vimos que era impossível alguém sair da cadeia e viver para estas pensões e poder encontrar um sítio para uma vida, encontrar um sentido para a vida. E, portanto, isso era impossível, e daí que achámos que tínhamos que fazer qualquer coisa e fizemos. Começámos por fazer uma pequena... pedir à Câmara, e a Câmara deu-nos, o Dr. Abcacis deu-nos 2 lojinhas em Carnide, e depois expandimos para um espaço maior quando foi o programa de apoio à pobreza no tempo do Dr. Cavaco Silva, e portanto fizemos então o companheiro que agora lá está, que já tem 34 anos e que neste momento ainda continua no mesmo sítio com as mesmas instalações, mas foi uma criação minha e do Padre Damas, uma ideia nossa e mais outras pessoas que ajudaram, evidentemente, a fazer uma instituição que no fundo fosse uma casa de saída para aqueles que não têm casa. E depois como é que segue? Portanto, estamos aqui no anos 90, cavaquismo. Sim, crise enorme, depois veio aquela crise gravíssima de 92, não havia empregos, tentámos encontrar soluções que pudessem dar às empresas algum benefício para poderem aceitar os reclusos. Lutámos por isso muitas vezes. Depois, entretanto, cada vez, repare, nós chegámos a ter quase 15 mil reclusos em 1996. 15 mil reclusos. Portanto, nós neste momento temos 12 mil, por causa da pandemia tínhamos de quase ter 12 mil, mas temos agora 12 mil, 11.900 e qualquer coisa, e representam 120 reclusos por 100 mil habitantes. A Alemanha tem 70. Nós temos quase o dobro da Alemanha em reclusos. E há outro dado que as pessoas também deviam pensar e que deve fazer pensar as pessoas, que é este: para além de termos quase o dobro dos reclusos que devíamos ter, e temos quase o dobro dos reclusos que devíamos ter, as nossas penas efetivas de prisão são 4 vezes superiores à média europeia. Enquanto na Europa os juízes condenam as pessoas a uma determinada pena e eles cumprem em média 8 meses, portanto, no fundo, ao fim de 8 meses, em média, as pessoas são postas em liberdade. No fundo, a cadeia serve como um abanão na vida das pessoas, e depois porque a cadeia não serve para nada a não ser para isso, para ser um abanão, e depois vamos tentar ajudá-los a recuperar. Portanto, na Europa nós temos 8 meses em tempo médio de pena de prisão. Em Portugal nós temos 32 meses. Tínhamos 29 e agora estamos a aumentar para 32. O que quer dizer que os nossos juízes de execução de penas e as direções das cadeias não dão liberdades condicionais, não põem as pessoas fora da cadeia até ao final da pena. A maioria dos reclusos neste momento cumpre quase as penas por completo. Não é a maioria, são 42%. São muito mais. É um pouco menos de metade. São muito mais. Porque você tem que perceber que dos 5 mil reclusos que entram por ano na cadeia e saem, 5 mil, 1.800 saem em liberdade condicional. Os outros saem no fim da pena ou por outras razões, por liberdade, mas em liberdade condicional saem 1.800 de 5 mil, mais ou menos. Atenção, quando a gente fala este número não é verdadeiro, porque a liberdade condicional também acontece aos 2/3. E aos 2/3 e aos 5/6. Estava-lhe a falar no 5/6, exatamente. E aos 5/6, a maioria das liberdades condicionais destes 1.800 reclusos até acontece aos 5/6, não acontece ao meio da pena nem aos 2/3. Acontece aos 5/6. Metade deles, ou seja, 900 sairão antes do final da pena, mas outros 900 sairão no fim da pena, porque os 5/6 para as pessoas que têm pena superior a 6 anos é o fim da pena. Só o juiz é obrigado a pô-los cá fora. Não pode mantê-los dentro da cadeia. É a chamada liberdade condicional mandatória. Portanto, obrigatório sair aos 5/6. Não pode estar mais que isso. Tem que ter um período de liberdade condicional. E isto é considerado a nível estatístico também como liberdade condicional, o que não é verdade. Portanto, o que me está a dizer é que há uma deturpação dos dados, porque há aqui porque destes 1.800 reclusos que são colocados em liberdade condicional, em liberdade condicional, os que são colocados em liberdade condicional, metade destes reclusos, ou quase metade, sai aos 5/6. O que quer dizer que sai por obrigação de ser colocado em liberdade, não porque o juiz teve uma decisão de o colocar em liberdade e de ver como é que ele se porta em liberdade. Porque isso é que é o problema. Nós neste momento temos um problema gravíssimo de formação dos juízes. Os juízes de execução de penas olham para os reclusos como sem nenhuma intenção ressocializadora. Para eles a pena houve aqui um período desde 2008, desde o governo do engenheiro Sócrates, que a política criminal da Direção-Geral de Serviços Prisionais e dos Tribunais de Execução de Penas e também do SES vai no sentido de deixar de acreditar na ressocialização.
Isto é gravíssimo. Ou seja, neste momento o que nós vemos quando falamos com juízes e com funcionários das cadeias é que eles dizem, isto não há nada a fazer, tem que cumprir a pena e acabou, porque nós não vamos recuperar ninguém. E, portanto, deixou de se acreditar que vale a pena apostar em que as pessoas deixem de cometer crimes e, portanto, a pena passou a ser apenas a sanção que tem que se aplicar, o castigo que tem que se aplicar, e deixou de ter como fio único aquilo que a lei diz, que é primeiro deve socializar e só depois punir. Por esta ordem. E isto deixou de ser interessante. Na verdade tem duas questões, não é? Acha que antes de Sócrates o nosso sistema prisional de facto queria na reabilitação? Não, podia não querer, mas não o dizia. Podia não querer, vamos lá ver. E acha que agora é mais descarado? Não, agora já não é. Agora voltou novamente a ter alguém à frente. A Direção-Geral neste momento tem um diretor-geral que já não pensa assim. Mas no tempo 2008, principalmente 2008, um tal Dr. Rui Sá Gomes, que foi o diretor-geral, tinha como filosofia e fazia parte de uma escola de pensamento que acha que os reclusos são maçãs podres. Ele disse isso. Eu não estou a dizer nada que ele não tenha dito. Para ele, as prisões eram caixas de maçãs podres, onde se guardavam as maçãs podres e se achavam apodrecer. Era este o princípio básico. E, portanto, era preciso gastar o menos dinheiro possível com esta caixa de maçãs podres. Daí que ele cortou toda a atividade das cadeias. Foi ele que fechou todas as oficinas foram fechadas, todas as atividades que davam dinheiro, fez as negociatas de vender o serviço, por exemplo, de fornecimento de medicamentos ou mesmo a alimentação a empresas como a Eureste e como empresas multinacionais, enquanto antes eram os próprios reclusos que faziam cultivavam as suas alfaces e as suas couves e as suas batatas. Portanto as cadeias eram autossustentáveis. Fechou todos os campos, deixou de haver agricultura nas cadeias, deixou toda a atividade produtiva que os reclusos faziam, e não era muita, mas faziam, e havia, por exemplo, no Norte havia cadeias como Paços de Ferreira que fazia móveis e fazia sapatos e exportava e não sei o quê. Tudo isso foi fechado, tudo. Porque ele achava que não tinha nada que se investir nessa parte e depois também houve a crise, claro, que depois levou à nossa bancarrota, não é? E por causa disso ele fechou tudo e a partir daí os reclusos passaram a estar fechados nas celas e a ideia dele era ter 23 horas por dia fechados máximo e, portanto, passou-se a esta política que existe hoje, que é o recluso bom é aquele que não faz barulho, que está caladinho a ver televisão todo dia ou a jogar PlayStation e à noite toma drunfos para dormir e não chateia os guardas. Isto é o ideal do recluso, é aquele que, se tiver alguma hipótese, lhe darão a liberdade condicional aos 2/3, a coisa que valha. Se ele se portar assim, ou seja, se não aparecer, não fizer nada, não chatear ninguém, estiver quietinho na sua cela. Isto é que é o recluso exemplar. E tomar a medicação que lhe dá. E tomar a medicação para dormir, que é para não chatear as pessoas durante a noite. Isto é o tal síndrome da hospedeira de bordo. A hospedeira de bordo, como sabe, quer é que as pessoas não se levantem dos seus banhos durante o voo. E nós estamos com esse símbolo também. A senhora Ministra da Justiça, quando foi agora do Covid, no ano passado, tomou a decisão, pressionada por todos nós, para a par e pelas entidades internacionais, e pôs cá fora 1.700 reclusos. Desses 1.700 reclusos que saíram pelo Covid, só 112 ou 100 e poucos, portanto 1.600 tiveram sucesso. E ficaram 2 anos fora da cadeia. Ganharam 2 anos fora da cadeia, se não tivesse havido Covid, ou se tinham cumprido a pena mais 2 anos. Porque eram aqueles que saíram que faltavam 2 anos. Ora, muito bem, o que nós podemos dizer é que destes 1.600 reclusos que foram postos fora da cadeia, fizemos a prova, com factos, que não era preciso lá estarem. Porque eles não voltaram a praticar crimes e estão cá fora bem, estão integrados. Sem nenhum apoio do Estado. Zero. O Estado deu apoio zero. Quem tomou conta deles foi as famílias. Mas nós tivemos a prova de que estão pessoas a mais na cadeia, porque repare, o exemplo concreto destes 1.700, dos quais apenas 100 voltaram a praticar crimes. Os outros 1.600 estão perfeitamente em liberdade, não precisam de estar a consumir dinheiro do Estado, não precisam de estar nas cadeias. Só lá estão porque alguém quer que eles lá estejam. E por isso é que não há mais liberdades condicionais e não há mais precários e as pessoas cumprem as penas até ao fim. Porque há necessidade de justificar os 8.250 funcionários da Direção-Geral de Serviços Prisionais. Acha que há uma motivação exclusivamente económica? Corporativa. De defesa do seu trabalho, do seu estatuto de trabalhar. Neste momento, grande parte das negativas nas concessões de liberdade condicional e de precárias vem da direção da cadeia, ou seja, são o educador, o diretor e o chefe dos guardas que diz que não. E o juiz depois não pode dizer que sim, porque o juiz nem conhece o recluso. Não faz ideia quem ele é. Portanto, quando eles dizem que não, este senhor não está preparado para ter uma precária, é porque estão a preservar o número de reclusos que, se diminuir mais,
Repara, agora passou para 11.500 com esta saída. Se agora, imagino que vem para 9.000, temos tantos reclusos como funcionários, quer dizer, isto começa a ser um escândalo. E então eles não querem isso, por isso é que eles também não querem acabar com as cadeias. Repare, o PS, o Partido Socialista, apesar de, em 2015, o Dr. António Costa ter dito que ia fazer isto, ia fazer aquilo, ia arranjar casas de saída para os reclusos, e dar-lhe um trabalho digno, e dar-lhe formação, etc, etc, não aconteceu nada, portanto isso foi só dito. Mas o Partido Socialista, em 2017, juntamente no tempo da Geringonça, aprovou um plano para alterar o sistema prisional na sua estrutura, nas cadeias. Temos um plano, posso lhe mandar depois, muito interessante, que diz muitas coisas sobre as cadeias a fechar e as cadeias a abrir, etc. E qual não é o meu espanto quando eu olhei para aquele plano e disse, bom, finalmente vão pôr 20 cadeias ou 25 cadeias. Não. Vão fechar 7 e abrir 5. Portanto, mantemos 47 cadeias. Quer dizer, para os políticos está correto, faz sentido termos 49 cadeias ou 47 cadeias. Faz sentido para eles. Porquê? Porque eles estão a aceitar. Ontem na nossa entrevista com o José Miguel Gil, disse no nosso programa, o José Miguel dizia uma coisa que me parece que ele tem muita razão. Os políticos preferem ter 100 pessoas chateadas ou uma centenas de pessoas chateadas com eles, que são os familiares dos reclusos, do que ter milhares de pessoas nos seus votantes chateados com eles. E, portanto, neste momento, as prisões são vistas como uma coisa que ninguém quer falar, que é para esconder debaixo do sapato, que é para pôr debaixo do tapete e para se ignorar. Temos aqui duas questões separadas, não é? Porque quando fala num corporativismo de funcionários da GRSP, da estrutura económica montada à volta da manutenção da prisão, há uma aura quase, quem ouve, não é? Há uma aura quase conspiratória nisto. Acha que isto é uma coisa concertada? É a defesa do seu trabalho, do posto de trabalho. Eu nem não estou a pôr isso. Consciente? Não estou a pôr isso dessa maneira. Há de ser para algumas pessoas, há de haver alguns que têm essa consciência, mas a maioria deles não tem essa consciência. Agora, que todos têm a intenção de defender o seu posto de trabalho, têm, com certeza, e que não faz sentido que Portugal tenha, e isto é um facto, e portanto os factos falam. Eu não gosto, eu gosto de dar opiniões, mas muito mais importante que as nossas opiniões é os factos. Quando a Europa toda tem como tempo médio de prisão 8 meses, que é o tempo médio que, se você fizer na União Europeia, o tempo médio que as pessoas são condenadas entre os que estão mais tempo e os que estão menos tempo, dá 8 meses. E Portugal tem 32, porquê? Não faz sentido. Nada disto faz sentido. E quando a gente pergunta às pessoas porquê, não tem nenhuma resposta. Ninguém lhe dá uma resposta para isto. Isso é com os juízes. Isso é com... Não é nada. Todos colaboram nisto. Os juízes colaboram e são os principais responsáveis, mas os funcionários da Direção-Geral também são, porque quando o educador, o chefe dos guardas e o diretor de uma prisão diz que não a uma precária, ou diz que não a uma condicional, a um recluso que já lá está há 2 anos, há 3, há 4 preso, é porque quer que ele se mantenha lá, é porque quer que ele cumpra a pena até ao fim, é porque, por causa de uma coisa qualquer, ou de não gostar dele, ou de ele ter feito uma chamada telefónica com o telemóvel ou coisa que o valha, acha que isso justifica mantê-lo mais 2 ou 3 anos preso. Porquê? Porque para essas pessoas, eles são o ganha-pão. São aquilo que, se não houver reclusos, se as cadeias não tiverem pessoas suficientes, eles fecham as cadeias e vão tirar pessoas do emprego. Isto subconscientemente, pode não ser consciente, mas subconscientemente funciona e está a funcionar e os factos falam. E estava a tocar noutra coisa agora, que era a noção de empurrarmos as cadeias para debaixo do tapete. E o que isso me leva para a visão social que temos de prender pessoas. Eu perguntava, socialmente, porquê é que prendemos pessoas? Prendemos porque, por causa deste espírito que já vem de há muito tempo, que eles são os maus e nós os bons. Isto está estudado, nós estudamos isto na faculdade. A prisão acontece aos outros. A prisão serve como para espiar as nossas próprias, as nosso próprio ego, não é? Você vê agora os movimentos de direita todos, muitos deles, eu conheço por exemplo o Manuel Matias, que faz parte do Chega, que era um homem que ajudava os reclusos toda a sua vida, antes de existir esta ideia do Chega. Era um homem que ajudava os toxicodependentes. Ele era um dos tipos que mais trabalhou em prol da toxicodependência, e no entanto neste momento o Manuel Matias defende, por um chavão político, defende a prisão perpétua, defende tudo o contrário daquilo que ele defendia antes da política. Portanto, existem neste momento na sociedade movimentos ideológicos que precisam de criar os maus, porque senão nós não somos os bons, não somos os tais homens de família e de bem.
Precisamos de ser homens de bem, nós é que somos os bons, os outros são os maus. E, portanto, quem são os maus? São aqueles que se safam de ir presos. Porque dentro dos movimentos que esta gente defende, há tipos que são terroristas, são do pior que há. E nós vemos todos isso, reportagens na televisão, a mostrar que dentro desses que acham que são os homens de bem, estão mafiosos do pior que existe, que aparecem a gente ver reportagens sobre o que eles fazem. Mas esses não faz mal porque não tiveram presos. Nunca nenhum tribunal os condenou, portanto, enquanto não os condenarem e eles se safarem com os advogados todos famosos, estão bem. Os desgraçados dos pica-chouriços que não têm dinheiro para mais nada e que roubaram a carteira ao vizinha, esses é que são os maus. São aqueles que devem ser os tais bandidos que o Presidente da República do outro dia tirou fotografias. São bandidos porquê? Porque chamaram nomes à autoridade ou porque fizeram um crime menor que não tem importância nenhuma, mas são bandidos. Os bons são aqueles que lhe dão milhões e que roubaram esses milhões a outras pessoas, mas que não faz mal porque não foram apanhados pela polícia. Portanto, como não foram apanhados pela polícia, que são os amigos, defende-se isso como... Isto é ideológico. Isto é um princípio horrível, do pior que há, mas nós precisamos ter cadeias, e isso já o Foucault fazia, já dizia, não é? Vigiar e punir. Nós precisamos ter cadeias que justifiquem que lá dentro das cadeias, os muros que existem nas cadeias e as grades, não é para as pessoas não fugirem de lá. É para vocês não ver o que se passa lá dentro. Os muros altos das cadeias servem para as pessoas não verem o que se passa lá dentro. Uma cadeia, se fosse feita com o espírito correto, devia ser em vidro. Que era para as pessoas de fora verem a desgraça do que estava lá dentro, não é? Olha, que se tu portares mal ou fizeres um crime, vens aqui parar, vê o que vais fazer, vê a cela onde te vão meter com ratos e com lixo. Isto devia ser dado a conhecer às pessoas. As pessoas deviam ver o que se passa dentro das cadeias. As cadeias deviam ter uma câmara de televisão a transmitir 24 horas por dia para mostrar cá fora. Não, mas eu defendi isso já várias vezes na Direção-Geral e disse, vocês deviam ter, as câmaras de televisão que neste momento estão instaladas, deviam ter um circuito e um canal como o Big Brother. Exatamente. Para dar a hipótese das pessoas olharem e ver, olha o que estes gajos fazem, olha, estão a jogar as cartas, olha, não fazem nada, olha, estão ali sentados encostados às paredes, parecem umas múmias, sem nada a fazer. Com alguma perversidade não é o Panopticon de Betham levado ao máximo? É o Panopticon do nosso EPL. Foi construído nessa estrutura, foi servido para isso, nós sentimos que estamos a ser vigiados e que se não nos portarmos bem, moralmente bem, porque aqui o problema é moralmente bem, aquilo que a maioria, os que mandam, decidem, por isso daí o Panopticon veio daí, nós sentir que está alguém a vigiar-nos sempre. Há sempre alguém e esse alguém tem poder de nos pôr atrás das grades, nos tirar da família e nos pôr noutro sítio. E isso é um dos princípios de qualquer sociedade totalitarista e qualquer sociedade que não seja democrática, que não seja uma sociedade com princípios de liberdade, defende. E por isso é que algumas ideias fazem com que os outros tenham medo de tomar posições em relação às cadeias, porque é politicamente incorreto defender os reclusos e a ressocialização e o investimento nas cadeias e dar formação aos reclusos. Então se dá formação aos reclusos, porque é que não dá às pessoas que estão cá fora que nunca foram presas, não é? E depois levantam-se essas questões parvas. Eu sempre que entrevisto alguém sobre porque é que não há investimento em prisões, o apontamento é sempre esse, não é? Que é politicamente indefensável. Então e os outros? E os pobrezinhos que estão cá fora e que nunca fizeram mal a ninguém? Preferem construir um hospital ou uma prisão? Exatamente, pois. Então e os que estão no hospital? Porque é que não se ajuda as pessoas que estão no hospital e que não têm nada? Esta é a questão que se levanta, é sempre... As coisas não se põem. Nós não fazemos isso com o resto dos serviços, não é? Não dizemos que querem a escola ou o hospital. Exatamente. Isso não faz sentido. E pior que isso, eu vou-lhe dar uma coisa, é que as pessoas, mesmo essas pessoas autoritaristas, essas pessoas que acham que as pessoas devem estar presas, ou são completamente fanáticos religiosos e acreditam em milagres, ou então eu não consigo entendê-los, porque repare, agarra-se num fulano e pões 4, 5, 10 anos preso a ver televisão, a jogar PlayStation e a tomar drogas e drunfos para dormir. E depois, quando ele sair, ele vai ter que sair ao fim de 5 anos, ao fim de 10, não interessa a pena. Tem que sair, sai à porta da cadeia com sacos plásticos e as pessoas dizem, milagre, ele agora é uma pessoa nova e agora vai cumprir a lei e nunca mais vai cometer crimes. Isto é um milagre. Isto nunca acontece. Isto só acontece se a pessoa ele próprio se auto-regular. Porque o investimento na cadeia é um investimento de segurança. As pessoas não percebem, a par de vez em quando defende isso, nós não somos, a par não é a Associação de Apoio ao Recluso, não é a Associação de Defesa dos Direitos do Recluso, é a Associação de Defesa do Direito do Cidadão comum cá fora. Porque quanto mais nós tivermos uma boa ação e conseguirmos que menos reclusos voltem a cometer crimes, voltem a reincidir, mais proteção demos à sociedade. Este investimento é um investimento que não se fez quando não se deu escola a essas pessoas. Porque neste momento, muitos dos miúdos que vão de ser criminosos e que vão de ir parar à cadeia daqui a 10 anos, andam por aí abandonados nas ruas, ninguém quer saber deles.
estão nos bairros sociais, andam por aí sem pai, nem mãe, nem ninguém a tomar conta deles. No entanto, nós agora não investimos neles. Nós agora deixamos andar. E depois, quando eles cometerem um crime, então vamos prendê-los e vamos pô-los atrás da cadeia. O investimento que nós agora devíamos fazer nesses miúdos servia para evitar que eles viessem a precisar de investimento depois. Mas dado que não foi feito esse investimento quando eles eram novos e quando tinham 10 ou 18 ou 15 anos, então temos que o fazer agora quando têm 30 ou 40. Estamos a pagar-lhes a dívida. Estamos a pagar aquilo que não fizemos de investimento. Isso é fundamental. Para quê? Para termos segurança. Eu ia perguntar isso exatamente, que é se a prisão de facto é uma forma eficaz de combater a criminalidade. Não. A prisão não serve para nada. É um total fracasso. A prisão, como diz o engenheiro Manuel Almeida Santos, a prisão é uma aberração. A prisão é uma coisa hedionda, é uma coisa que não faz nenhum sentido numa sociedade normal. Tal como a pena de morte foi tirada e a escravatura foi acabalida, a prisão há de acabar. Isso não há dúvidas. Uma sociedade que evolua não vai ter prisão. Porque você na prisão, aquilo que não falámos há bocado, você na prisão, o que é que tem? Você tem 20% de pessoas que estão presas porque cometeram crimes graves, desde homicídios a crimes, a raptos, a violações, a crimes sexuais, a violência doméstica, etc. Crimes graves. São 20%. E depois tem 80% de miúdos que cresceram no mundo da droga e que, ou para consumir, ou para não sabiam fazer mais nada, se envolveram em atividades que podem ser furtos, podem ser roubos, podem ser tráfico de droga, mas que são atividades relacionadas com um problema de dependência que eles têm de uma droga. Isto é que é o mundo lá dentro que nós encontramos, é este mundo que eu lhe estou agora a falar. Este mundo podia ser resolvido de duas maneiras. Primeiro, descriminalizando a droga, como é já aceito por toda a gente. A droga era vendida normalmente, pagava impostos. Ninguém ia consumir mais ou menos por facto de ela ser vendida assim. Você não deixa de consumir droga por facto de ela ser ilegal. Do outro dia, vou-lhe dar só aqui um exemplo engraçado, que é, do outro dia o Vítor Villar contou uma história quando foi uma vez à Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral tem atrás, na Procuradoria tem atrás um grande painel de um enforcamento em asta pública. Portanto, está a ser enforcado um ladrão. E o ladrão está a ser colocado com a corda e vai ser pendurado e vai morrer. E o Vítor disse: Sr. Procurador, então, mas o senhor tem aqui uma coisa assim, então, senhor, isto é bonito assim ter aqui agora a proposta da pena de morte aqui em frente. Vítor, você não está a ver bem o quadro. Se você vir aqui à esquerda, no final, por a parte de baixo do quadro, você tem um fulano a roubar a carteira a uma senhora que está a ver o lixamento. O que quer dizer que não é pelo facto de nós matarmos pessoas que não há outro logo que naquela altura já está a roubar como ele fez. Aquele que está a ser enforcado por ter roubado não vai evitar que este que está a roubar naquele minuto que este está a ser enforcado. Portanto, vamos lá ver. A pena de prisão não tem efeito dissuasor. Quando falamos na prevenção especial e na prevenção geral, nas sentenças... São conversas. É uma forma de nós justificarmos coisas que não fazem sentido. O que faz sentido é a vida das pessoas. Se nós criarmos condições económicas, se nós criarmos condições afetivas, se nós protegemos a família, se nós ajudamos as pessoas a não ficarem marginalizadas desde crianças, nós conseguimos ter menos crime. Claro. Depois existem, nesses 20% das pessoas que matam dos crimes graves, a maioria são patológicos. São coisas que deviam ser tratadas com apoio médico. Muitas daquelas pessoas, e a gente conhece as cadeias por dentro, têm problemas gravíssimos, ou psiquiátricos, ou psicológicos graves, levarão a que as pessoas não... E outros são por instinto. Repara, muitas das pessoas que matam nas cadeias mataram uma vez, nunca mais voltam a matar. Foi um instinto. Foi o tipo que deu a chacholada ao vizinho, não sei quantos. Foi o gajo que matou por ciúmes. Portanto, nós não temos assassinos a solto, são uma coisa insignificante, não é? Aquelas pessoas que matam por negócio, são muito poucos. E, portanto, aquela criminalidade que nós temos nas cadeias, muita dela é patológica. E, portanto, precisava de apoio médico, precisava de hospitais e não de cadeias. Portanto, se nós resumirmos, nós não precisamos ter mais que 2.000 lugares nas cadeias para alguns casos mais graves ou para pessoas que já estão de tal maneira disfuncionais que só conseguem viver na violência. Portanto, isso são muito poucas pessoas. Os 80% que estão a mais nas cadeias têm a ver com a droga, estão a ver com o problema da criminalização das drogas. Quando a droga for descriminalizada, quando nós podemos comprar e vender drogas, qualquer droga, não interessa se é pequena, qualquer droga é comprada e vendida, paga imposto, deixa de haver tráfico.
você pode comprar na mercearia, chega à mercearia, olha, dá-me aí duas doses de heroína, e leva as 2 doses de heroína, paga o seu imposto e consome. Esse seu consumo é um consumo legítimo, legal, que devia ser assim. E só não é assim porque existem interesses das pessoas que não querem que sejam assim. Ainda se usa a célula 80 no EPL? Ainda se usa a célula 80, o que é muito mau. Eu assisti uma vez, e fiz participação disso, assisti uma vez a 2 guardas, um recluso cuspiu nos sapatos de um, e vieram 3 e lá na 80 em frente ao chefe de aula. Pode explicar o que é a célula 80 já agora? A célula 80 é um sítio, não é bem uma cela, é um espaço onde os reclusos aguardam a transferência quando saem e entram na cadeia, ficam ali à espera de ver o carro celular para levar, e fica em frente ao gabinete do chefe de aula. Portanto, o chefe de aula tem um gabinete em frente, e portanto o chefe de aula sabe tudo o que se passa naquela cela. E portanto tudo o que acontece ali é com o conhecimento e com o consentimento do chefe de aula, do graduado. E eu próprio assisti a um espancamento de um recluso por 3 guardas que lhe deixaram o nariz a deitar sangue bastante, lhe deram burros e à minha frente. Eu depois participei deles, eu estava lá de visita, e assisti a isso e tirei o nome dos guardas e fiz a participação contra eles. E acontece. Continua a acontecer. A violência, vamos lá ver, muitos dos reclusos abusam e têm muita dificuldade em aceitar a autoridade. Isso porque vem da sua formação desde pequenos e, portanto, são muito refilões, fazem muitas situações em que podem ser desagradáveis, às vezes são mesmo, às vezes apetece espancá-los exatamente por causa disso, né? Mas nenhum guarda prisional, isso eu quero relevar, tem o direito ou sequer a possibilidade de dar uma chapada a um recluso. Tem que fazer a participação disciplinar dele e pô-lo de castigo. Isso tem todo o direito a fazer. Bater-lhe, a não ser para se defender, evidentemente se um recluso o agredir, isso aí eu tenho todo o direito de autodefesa. Mas espancar alguém, porque mesmo que ele tenha cuspido no sapato, como foi o caso, e eu vi, né? Este recluso ia com eles, um pegou-lhe na mão, pegou-lhe no braço para o levar, e ele cuspiu no sapato do outro guarda. Mesmo que isto tenha acontecido e não seja aceitável, tem que levar um processo disciplinar, tem que ser posto de castigo, tem que ser posto a cumprir uma pena disciplinar e nunca espancado. Isso está fora de questão. As pessoas não podem ser espancadas pelas autoridades. Mas acontece neste momento, não é? Em termos práticos. Acontece, mas tem que deixar de acontecer. Acho que no princípio disso toda a gente está de acordo. Porque senão estamos iguais a eles. Quer dizer, se o guarda prisional reage como o recluso reage, não é? Mesmo que o recluso reaja com violência, se o guarda prisional reagir com a mesma violência, não está a ser melhor que ele. Não está a dar nenhum exemplo, não está a fazer nada diferente dele. Claro que o guarda prisional não tem que se deixar bater nem agredir, como é evidente, mas eles são 3 ou 4 contra 1, portanto têm todo o poder de dominar, de colocar numa cela disciplinar e de fazer cumprir uma pena. Não tem que bater, nem tem que ir lá depois à noite com os cacetetes e com as viseiras dar um enxerto de porrada ao tipo que se portou mal, como eles fazem, que é amassar-lhe o pelo, como eles dizem. E portanto, às altas horas da noite, às 3, 4 da manhã, entram por ali dentro para a cela dentro quando o tipo está a dormir na cama e espancam-no e batem 4 ou 5 todos esfardados e como fazem nestas cadeias às vezes. Houve nos últimos 3 anos, não, nos últimos 4 anos houve 4 processos internos de investigação por denúncias de espancamentos noturnos de guardas a reclusos. Foram todos arquivados. É muito difícil a palavra do recluso que está sozinho fechado na cela poder valer contra a palavra de 4 guardas que estão de acordo para dizer que foi o recluso que lhe bateu e ao contrário, e caiu nas escadas. A polícia judiciária também diz, de vez em quando as pessoas aparecem com olhos negros, que tropeçou e caiu nas escadas. Aquelas escadas da polícia judiciária são umas escadas terríveis, as pessoas escorregam imenso e estão sempre a cair. Mas ninguém acredita nisso, não é? As pessoas não acreditam que aquela senhora que matou a filha, lá, a senhora Isabel, já não me lembro o nome dela, que tenha caído nas escadas, foi espancada por um conjunto de pessoas que são uns cobardes. Porque estas pessoas são mesmo cobardes. Porque eles nem sequer, eles algemam as pessoas, antes de lhes bater, algemam-nas, que é para elas não poderem reagir. E portanto, isto é uma cobardia. Aqueles guardas que fazem isto são um nojo da sociedade, deviam ser cuspidos na cara deles, quando fazem isto, quando algemam uma pessoa e a seguir 4 ou 5 desatam a bater numa pessoa algemada, que nem se pode defender. Isto é o pior, do maior nojo, da maior vergonha que eu tenho quando olho para estas pessoas. Eu digo isto à frente deles. Qualquer um que me apareça a dizer que espancou e que se venha vangloriar, eu digo que ele é um nojo, é um vómito, vangloriam-se de bater. No próprio Facebook, ainda do outro dia o diretor-geral pôs um processo disciplinar contra um dos guardas que se dizia carcereiro,
apareceu com um perfil de Facebook a dizer eu sou carcereiro, e que dizia, eles que venham cá que eu digo-lhes o que é que lhes faço, não sei o quê. E portanto, o diretor-geral foi... E depois os tribunais disseram que ele tinha liberdade de expressão e até nem o condenaram. Isso, claro. Ele pode chamar-se o que quiser. Que, para além da violência direta, física, que ferramentas é que usam os guardas para controlar os reclusos, para demonstrar poder? Usam o pior que existe nas cadeias, que é os chibarem uns aos outros, arranjam os bufos, e portanto é assim, nas cadeias como é que funciona o sistema? Funciona com meia dúzia de reclusos que são contratados pelos guardas, que têm benefícios com isso, ganham benefícios com isso, não é? Eles dão-lhe liberdade de condição mais cedo, vão-lhe dar privilégios, dão-lhe a comidinha, normalmente são os tipos que fazem refeições, que andam por ali a limpar as celas, etc. E que depois lhe vêm contar, vêm-lhe fazer todo o relato do que se passa. Portanto, o chibar uns aos outros é o pior que acontece na cadeia, é o que faz com que depois haja desaragatas e tudo. Porquê? Porque eles vêm dizer o que é que ele está a fazer, e às vezes é verdade, outras vezes até nem é verdade, é só mesmo por vingança. Se um desses chibos entender colocar alguém em maus lençóis, diz, olha, eu vi este fulano a vender droga àquele. E como é que se prova que não fez? E depois o guarda pensa que é verdade e esse tipo está tramado e fica ali com uma situação terrível. E, portanto, esta é a forma de poder, é esta forma, é a forma da delação premiada que nós estamos a tentar impor cá fora e que existe nas cadeias a funcionar há muitos anos. E que, infelizmente, depois o que é que acontece? O que é que falta nas cadeias neste momento? Falta um provedor. As cadeias não podem depender, isto é um dos erros da reforma, que foi colocaram o processo disciplinar nas mãos dos juízes de execução de penas. Ora bem, os juízes de execução de penas deviam estar a julgar as pessoas para a liberdade condicional e para as precárias, e não na parte disciplinar. A parte disciplinar devia ser, isto foi um errado, completamente errado, e eu defendo isto como um erro terrível, porque ocupar os tribunais com processos disciplinares, neste momento os tribunais têm se calhar metade do trabalho é processos disciplinares, quando os processos disciplinares e a disciplina dentro da cadeia devia ser gerida pelos diretores das cadeias, pelo corpo da cadeia, e devia ser supervisionada por um departamento autónomo da Direção-Geral. Não pode ser o IGAI ou um departamento que eles têm, porque esse depende do Diretor-Geral. Se o Diretor-Geral não quiser que se saiba qualquer coisa que não aconteça, vai defender a classe. Portanto, devia ser um departamento sobre a ordem da Procuradoria-Geral da República, ou da Provedoria de Justiça, ou da Ordem dos Advogados. Portanto, devia haver um provedor, ou uma equipa de gente que trabalhasse para o provedor, que pudesse analisar depois os casos que fossem apresentados por reclusos, ou seja, as provas apresentadas dessa maneira. Sendo muito difícil, mas já era uma forma mais fácil de acabar com esta confusão que há um processo disciplinar, é condenado a 10 dias de cela disciplinar, recorre para o Tribunal de Execução de Penas, o Tribunal de Execução de Penas não sabe nada. Nada, só sabe o que lhe é apresentado pela UEP. Portanto, não tem nenhuma forma, o recluso não tem nenhuma forma de provar que não foi assim. O que fica aprovado em processo disciplinar está aprovado. Só vai ao juiz de execução de penas depois de haver uma decisão em recurso. Portanto, a primeira decisão é com o diretor. O diretor, ele condena a uma determinada pena disciplinar e depois o recluso recorre e vai para o Tribunal de Execução de Penas. Para quê? O recluso o que tinha que pedir era que viesse um provedor ver se a situação que foi decidida foi bem ou mal decidida. Fazer uma avaliação independente. E acabou. E estava resolvido o problema. E não tínhamos a encher os tribunais de execução de penas com problemas disciplinares que não fazem nenhum sentido, que não ajudam nada. O problema disciplinar não tem nada a ver com a reintegração de reclusos. Uma das outras coisas que acontece é que você tem um problema disciplinar, por mais simples que seja, você disse um palavrão a um guarda, leva uma pena de repreensão e é retirado do trabalho logo. Se trabalhar, é logo retirado. Quer dizer, é completamente estúpido. Era exatamente esse tipo que faz, que é um tipo que tem precisava de ser obrigado a trabalhar mais, precisava de ser obrigado a investir mais. Primeiro roubarem as ferramentas de reabilitação. Claro, é logo a primeira coisa a fazer. Você está na escola, sai logo da escola. Então eu porto-me mal, estou a jogar futebol no campo de futebol e dou uma canelada à outra e começa uma zaragata entre dois reclusos. Esses dois reclusos deixam de trabalhar ou deixam de ir à escola logo de seguida, por causa de no futebol terem feito isso. Isto não é contraproducente. Isto não faz nenhum sentido. Isto é uma aberração do pior que há. Esta gente precisava de trabalhar mais. Ou seja, o que lhe deviam dizer é, olha, agora trabalhavas 4 horas, agora passa a trabalhar 8 horas por dia, que é para pensares no que fizeste. Mas não, é o contrário. Tira-lo da escola e tira-lo do trabalho. E ele vai para a cela jogar PlayStation e fumar ganzas.
E isto é reabilitação. Isto não faz sentido nenhum, não há ninguém que defenda isto, mas é o que acontece. É isto que acontece todos os dias nas nossas prisões. Mas a noção em geral que eu tenho das prisões, e estou há 5 meses a olhar para elas, é que ninguém defende nada do que se passa atualmente nas prisões. Esse também é um problema grave. Toda a gente sabe perfeitamente o que se passa. Das pessoas que têm poder para decidir, os senhores deputados, os governantes, a Direção-Geral, toda a gente sabe o que se passa. Isto nós não estamos a contar nenhuma novidade. Não é uma denúncia. O que estamos agora a fazer, toda a gente está perfeitamente o que estamos aqui informada. a dizer, não é o público em geral não sabe, mas as pessoas que estão ligadas ao sistema prisional, todos os anos a Provedora da Justiça apresenta o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção. Sabem muito bem, vão visitar as cadeias, sabem o que se passa, sabem que é mentira, que as estatísticas são erradas, sabem que é tudo mentira, sabem que há 49 cadeias não devia haver, sabem que não há orçamento, sabem tudo, mas não fazem nada. Sabem tudo, mas mantêm o status quo como está. Este é que é o nosso problema. Isto já vem há anos e anos e anos e anos. De vez em quando aparece um tipo mais como que vem dizer e tal, isso aqui, o Neres Pimentel, mais duas outras pessoas dizem, vamos fazer uma reforma e tal. Não há dinheiro, não fazemos. Pronto, deixa estar como está. E como é que se usam os mancos? Como é que se usam os baixios no EPL? O manco é uma forma de castigo, mas é uma forma de castigo completamente. Aí sim, aí o António Dores tem razão. Aí, se nós temos alguém revoltado, que está revoltado e que tem violência a surgir nessa revolta e o condenamos a ficar num sítio ainda mais indigno que o sítio onde está, onde nem sequer às vezes há um colchão, onde a pessoa dorme sobre uma pedra, onde não tem nada a não ser a roupa que está vestido, e que fica 23 horas fechado a olhar para ele próprio, o que é que está a acontecer à mentalidade desse senhor? Esse senhor está a gerar cada vez mais revolta e mais ódio dentro de si. Das duas uma, nós achamos que o devemos matar e portanto devemos excluí-lo, ou então se achamos que estando a fomentar mais ódio e mais violência, eu vi isso acontecer, as pessoas que vão para os castigos, quando saem de lá vêm 3 vezes pior que quando entraram. Passado 10 dias, psicologicamente vêm revoltados com tudo e com todos, muito mais violentos. Portanto, este tipo de castigo não é o castigo que se deve dar a alguém que se portou mal. O tipo de castigo que deve dar a alguém que se portou mal é o castigo em que a pessoa tem que trabalhar para os outros, em que tem que trabalhar mais, em que em vez de estar a descascar batatas passa a lavar panelas. Portanto, era preciso encontrar formas alternativas de castigo, que muitas vezes é importante, que passem por um esforço, mas que seja um esforço com inteligência. Acha que a solitária deve ser aplicada em alguma situação? Acho. Há momentos em que é preciso. Eu conheço situações que aconteceram dentro das cadeias de gente que perdeu completamente, ficou louco, insano, e que é preciso segurar, porque senão agride os outros, faz mal aos outros, né? Tem que ser retirado. Agora, essa solitária não tem que ser nas condições abjetas em que é a solitária em que nós estamos, não é? Portanto, eu conheço um tipo que ele não tinha dificuldades psicológicas e uma das vezes que o puseram na solitária, fez excreções e com os excrementos pôs em toda a cela onde ele estava, ficou cheia de excrementos, o que fez com que o próximo tipo que fosse para lá tivesse que limpar aquilo. Houve um tipo que teve que limpar os excrementos que ele deixou, porque ele estava insano. Portanto, era um tipo psicologicamente abalado. Ora bem, estas pessoas têm que ser tratadas psicologicamente. E não pode ser com lagartilo. E o que é que se faz nas prisões? Dá-se lagartilo a essa gente. E depois eles ficam, parecem umas múmias, a não por lá a babar-se e a andar assim, parecem mesmo aqueles os mortos-vivos que a gente vê nos filmes. É exatamente isso, com a baba a cair e com o lagartilo, que é um produto que já não devia ser administrado. Ora bem, o que era preciso é que as cadeias tivessem um departamento psiquiátrico. Era preciso, todas as cadeias deviam ter uma enfermaria psiquiátrica, porque há pessoas dentro das cadeias, há 4, 5, 6 gajos que precisam de apoio psiquiátrico. Mas 4, 5, 6 gajos não deviam estar fora de uma cadeia num hospital? Pois, ou isso. Então sim, mas isso devíamos ter um hospital mesmo, mas não temos. Temos Não, o Hospital de Caxias não é um hospital. Não, temos um hospital psiquiátrico regional, mas já no Santa Cruz do Bispo. Mas já só funciona para os inimputáveis. E tem lá pessoas que não deviam lá estar, que são o problema dos inimputáveis. As pessoas inimputáveis não deviam estar na cadeia, deviam estar num hospital que não fosse prisão. E está naquele hospital. Está naquela prisão, porque Santa Cruz do Bispo não é um hospital-prisão, é uma prisão que está a servir de hospital. Sim. Uma prisão sem liberdade, em que as pessoas não podem sair, que está a servir de hospital. Um hospital psiquiátrico tem que ser inserido numa comunidade e tem que ter o apoio comunitário e tem que ter o apoio médico. Porque estas pessoas precisam de tratamento médico e muitas vezes o tratamento médico passa por tratamento familiar. Porque estas pessoas, eu estou a lembrar-me em concreto deste fulano, este é um fulano que 90% do seu tempo é uma pessoa normalíssima, simpaticíssima, do melhor que há, e depois tem momentos em que descompensa.
porque não toma a medicação, ou porque não sei o quê. E, portanto, é nesta descompensação que ele faz estas parvoíces. Agora, ele estiver com a família, e se a família lhe der os medicamentos todos os dias, como devia dar, ele trabalha normalmente, é um tipo normal, igual a qualquer um de nós. Ele só descompensa quando deixa de tomar a medicação, porque entra em paranoias e, portanto, uma pessoa com uma doença. Deixa de tomar a medicação porque está sozinho. Porque ele não devia estar sozinho numa cadeia. Ele devia estar acompanhado de alguém. Porque ele não é uma pessoa que possa estar sozinho numa cela. Porque se é uma pessoa psicótica e precisa ter sempre o apoio de alguém que veja quando é que o surto está a começar, para lhe dar a medicação, para não deixar. Porque eu conheço muitas situações destas em que o que acontece é que eles deixam de tomar a medicação, ou interrompem por causa do consumo de drogas ou outras coisas, e deixam de tomar a medicação porque os deixa ficar muito... E então excitam-se, e esse incitamento da droga faz com que eles entrem novamente em picos de psicose. Isto porque estão sozinhos, não deviam estar. Esta gente não devia ser, por exemplo, estas pessoas com problemas psiquiátricos deviam estar num outro sítio, que não era uma prisão normal dos outros, igual aos outros. Fala-me do consumo de droga nas prisões. Fomos tocando durante o tempo todo, É total. As prisões têm droga não só porque a maioria das pessoas que lá estão consomem, 80% consumirá droga, mas também porque isso é uma forma que os guardas têm, o sistema tem de eles estarem calmos. Portanto, você não sei se tem noção, mas a droga é querida dentro da prisão pelos guardas. Ou seja, não é só um negócio. Há uns que fazem negócio com a droga, mas... Uns guardas que fazem negócio com a droga e outras pessoas que não são guardas que fazem negócio com a droga. Isso é o problema, mas isso são as exceções, não é? Mas a entrada de droga nas cadeias é aceita pelos chefes, pelos guardas normais, as pessoas normais de bem, os bons guardas que andam lá, porque sabem que se tivermos um período em que não há droga dentro da cadeia, eles ficam muito mais excitados, ficam muito mais violentos, começa a haver escaramuças e é muito mais difícil controlá-los. Portanto, há um momento em que, no mês, é preciso, e que faltou dinheiro ou que não há dinheiro, eu até achava, eu uma vez perguntei a um guarda meu amigo, que é uma ótima pessoa e que nunca fez isso, nem nunca traficou droga, olha lá, então não levas 2 ou 3 chama-se bolotas lá para dentro para eles ficarem mais calmos. Porque ele disse, eu nunca fiz isso, mas eu se pudesse comprá-las, eu dava-lhes, porque assim eles estão muito mais calmos, porque eles fumarem lá o charro e fumarem, ficam lá pelos cantos, não chateiam ninguém, não andam à bulha uns com os outros, ficam lá quietinhos, e portanto, o sistema, como não tem atividade, o problema da droga nas cadeias tem a ver com 2 coisas. Primeiro, não há tratamento contra a droga, ninguém faz nada, a não ser dar lá de substituição, a droga de substituição, metadona. A metadona, portanto, isso é aos quilos. Dão tudo, qualquer um que queira 3 gramas, 5 gramas, recebe logo. E, portanto, a única forma que ele faz não há tratamento, ou seja, não há nenhuma instituição que vá fazer apoio ao tratamento da droga. Não, tens para aí 2 aulas livres ou 3 aulas livres. Mas isso é tudo mentira. As aulas têm que ser todas livres de droga, porque a droga não pode entrar nas cadeias. É uma parvoíce, mas pronto. O facto de termos aulas livres de droga nas cadeias diz muito sobre o resto da cadeia. Diz logo o que é como as seringas. É como as seringas, a troca de seringas. Há trocas de seringas nas cadeias e então pergunta-se, e de onde é que vem a droga? O que é que entra na seringa? Quem é que dá o produto para pôr dentro da seringa? Quem? Isso não damos. Mas os programas de troca de seringas tiveram pouca adesão. Mas as aulas livres até têm sido elogiadas. Mas isso é um bocadinho, é a tal história dos chibos, vão para lá, aqueles que eles querem apoiar e querem pôr cá fora, vão para lá e fazem isso. Porque todas as aulas deviam ser de livres de droga. Portanto, era preciso investir no tratamento, no apoio às pessoas generalizado. Todos os que têm consumos e que querem ser tratados, querem voluntariamente ser tratados, deviam ter apoio. E não têm. Este é um primeiro problema. Mas o segundo problema vem também da inatividade. Se você tem uma cadeia, uma aula de 600 pessoas que não fazem nada, em que só 20 ou 30 trabalham, o resto está para ali jogar cartas, você entra nas aulas e vê-os encostados às paredes, a olhar para nada, ou a jogar à batota, ou não sei o quê, não tem nada para fazer. Ora bem, se nós tivéssemos essa gente toda ocupada, saíssem às 8 da manhã para trabalhar e voltassem às 6 da tarde, nem que viessem a almoçar, e estivessem ocupados, você tinha as pessoas cansadas, não precisava de drogas para nada. Portanto, o consumo de droga é estimulado pela própria inatividade. A inatividade, um tipo que está ali o dia todo e que não sabe o que há de fazer e não tem nada para fazer, é mais fácil cair na tentação de fumar a droga, porque isso faz ele entrar noutra e esquecer, do que se tivesse que ir trabalhar para a oficina de carpintaria e estiver ali todo dia a pregar pregos e a fazer não sei o que, estava entretido. Até podia fumar um charro, mas era uma outra atividade diferente, estava ocupado. Quando nós temos as cadeias a droga com já tornar o ócio... Exatamente, tornar o ócio e a preguiça, que no fundo é o que está a acontecer nas cadeias, que é, não se faz nada, não há nada para fazer.
Você tem as pessoas anos sem nada para fazer, sem nenhum plano, sem nenhum projeto, sem nada para fazer. E depois isso faz com que as pessoas entrem no mundo da droga. E mesmo aqueles que ainda não consumiam, quando chegam lá, começam a consumir. E depois tem outra vantagem, é que eu não preciso sair da cela para ter droga. Porque eles vêm trazer a droga à cela, não é? Depois os correios vêm ali trazer, olha, toma lá, está aqui os maços de cigarros, troca lá pelo charro. E você não precisa de ir comprar ao barro. Você tem a droga na cadeia, na própria cela, na sua cama onde está, vão-lhe levar à portinha. Eu não te roubar muito mais tempo, porque tenho uma pergunta temos que faz, que é, acredita num mundo sem prisões? Acredito que o futuro será um mundo sem prisões. Vamos lá ver, há de haver sempre uma forma de penalizar aqueles que não querem cumprir normas. Isso vai acontecer, qualquer sociedade vai fazer isso, porque senão era uma desgraça, não é? Se qualquer pessoa pudesse fazer o que lhe apetecesse e isso não tivesse consequências. Mas a forma de punir isso ou de fazer, há de ter evoluções, há de acabar com este sistema medieval de pôr pessoas atrás das grades, há de ter outras formas de penalização diferentes, que passarão provavelmente por uma atividade, por uma proposta ativa de fazer um tratamento ativo no sentido de corrigir esse erro, de tomar consciência dele e de o reparar na justiça restaurativa. Há de ser mais justiça restaurativa e justiça de tratamento, portanto, para os doentes. Muitas das situações que levaram à prática de crimes têm a ver com doença mental. Isso é claro. E, portanto, isso vai ter que se reparar. E, portanto, o tratamento médico, o tratamento psiquiátrico e psicológico e a justiça restaurativa serão o fundo. E depois haverá formas de impedir, no caso, por exemplo, da violência doméstica, há de haver, pelos meios eletrónicos, formas de... Evidentemente que aqueles que não cumprirem isso vão ter penalizações e há de haver sempre alguma forma de separação, mas eu acredito muito mais em comunidades penais, em sítios, em criar um espaço onde numa pequena vila, numa pequena cidade, há pessoas que são retiradas da comunidade e que não podem viver com os outros, mas podem viver ali consigo, do que estar dentro de muros e grades, como as prisões atuais que nós temos, que não faz sentido nenhum. Espaços mais pequenos, centralizados. Espaços mais pequenos, abertos, mas em que a pessoa não pode sair lá. Se é condenada a estar em Pai Pires e fica sem Pai Pires durante 10 anos. Muito bem, Pai Pires não se deseja a ninguém. E teremos que ir para Pai Pires durante 10 anos, mas vives uma vida normal, de trabalho, de formação, de escola, de participação política, etc., num determinado sítio, que é o sítio onde vivem as pessoas que não querem cumprir as regras daquela comunidade. Não sei se é mais humano mandar pessoas para Pai Pires. Vamos ver, coitadas das pessoas de Pai Pires que ficam todas sujeitadas comigo, não fica nada. Não, tenho grandes amigos em Pai Pires. Eu gosto de amigo de Pai Pires, mas é o nome que me lembrei agora de dizer, ou para Mourão, ou para não sei para onde. Portanto, o que vai acontecer é isto, o que vai acontecer são comunidades de reinserção que vai acontecer, mais do que sítios fechados. Eu penso que é o futuro. Bastantes notas sobre o que acabaste de ouvir em relação às cantinas prisionais. Hoje em dia não é a Eureste a fornecer a comida. Os últimos contratos públicos no portal base são com a ICA, Unicef, Gertal e Itau. Estas todas, e a Eureste, já foram acusadas pela Autoridade da Concorrência de cartelização de preços nas cantinas de escolas e prisões, para lesar o Estado português desde 1998. Os factos provados em tribunal prescreveram em 2015. Carlos Rato diz que o Estado pagava em 2021 €3,20 pelas refeições diárias de cada pessoa reclusa. Era à volta disso, nesse ano, o valor pago à Unicef, que fornecia a maioria das prisões portuguesas e que avalia a cerca de €3,89 para cobrir até 7 refeições: pequeno almoço, meio da manhã, almoço, meio da tarde, lanche, jantar e ceia. No último concurso público, 2023 a 2025, o valor máximo previsto é €4,86 por dia. Ainda não estão atribuídos os contratos todos, portanto o valor pago pode variar. Isto são tudo contas minhas, já agora, feitas para a alotação oficial dos estabelecimentos. Uns estão acima, outros abaixo. Carlos Rato afirma a certa altura que 70% dos reclusos não têm mais do que o 7º ano de escolaridade. Os dados disponíveis são por ciclo de estudos, portanto não consigo julgar este número exatamente, mas sei que em 2021, ano da entrevista e dos dados mais recentes, 55% das pessoas reclusas não tinham mais do que o 6º ano.
garante também que a duração das penas de prisão em Portugal é 4 vezes a média europeia. Na verdade, nesse ano era um bocadinho menos do que 3 vezes a média, cerca de 31 meses em Portugal para 11 no resto do continente europeu. Acho que é relevante notar, para interpretar o número, que em Portugal se podem suspender penas de prisão até 5 anos, o que é mais benevolente do que muitos países europeus e pode fazer subir a média das penas efetivas. Não tenho mesmo forma de avaliar se, como se argumenta a certa altura, 80% das pessoas presas estavam excluídas socialmente desde criança. É uma posição relativamente comum entre académicos e ativistas apontar a ligação entre a exclusão na infância e o encarceramento na idade adulta, mas números como este em Portugal são apostas com base na experiência própria, não em grandes levantamentos estatísticos. Outro número difícil de classificar, a ideia de que 20% dos reclusos cometeram crimes graves e os outros 80% só crimes ligados à droga para pagar o consumo, por sofrerem com uma dependência ou por estarem a consumir. Problema 1, não há balanços para as motivações de crimes, portanto não consigo dizer se alguém preso por furto faz ou não parte dos 80% de que Carlos Rato fala. Problema 2, é difícil dizer o que é um crime grave, mas sabemos que menos de 1/3 dos reclusos estão presos por crimes contra pessoas. A maior parte desse terço por homicídio ou violência doméstica. E sabemos que quase 25%, 1/4 dos reclusos, estão presos por crimes contra o património, como roubo. E que o crime por que mais prendemos em Portugal é tráfico de droga e são 19% das pessoas reclusas em 2021. O resto são crimes contra a sociedade, condução perigosa, por exemplo, ou contra o Estado, incluindo a corrupção. E, finalmente, não encontro qualquer citação de Rui Sá Gomes em que se refira a pessoas reclusas como maçãs podres e não consegui chegar à fala com o antigo diretor-geral das prisões para lhe dar hipótese de responder à caracterização feita por Carlos Rato. Mas perguntei à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais sobre as agressões de guardas a reclusos que descreve o diretor da APAR. Podes ler em fmaca.pt a resposta completa. Resumidamente, diz a Direção-Geral ter tolerância zero para casos de violência, garante que não há qualquer registro de agressões noturnas com bastões e viseiras no estabelecimento prisional de Lisboa, especificamente, e nota várias formas de prevenirem e detectarem abusos. Desde setembro de 2016, todos os funcionários que lidem com pessoas reclusas têm de ter uma identificação visível, cartão com fotografia. Há 2 anos que é obrigatório em cada ala uma caixa fechada para os reclusos depositarem queixas, cito, com toda a privacidade, e chegam depois ao Serviço de Auditoria e Inspeção da Direção-Geral, que as investiga. Podem as pessoas reclusas também falar livremente com advogados e vários órgãos oficiais, para além de ser gratuito telefonar a uma série de associações, incluindo a APAR, de Carlos Rato. Também garantem ter investido significativamente em câmaras de videovigilância e incluído disciplinas de proteção dos direitos humanos, multiculturalidade e técnicas de comunicação interpessoal na formação de guardas prisionais. E agora sim, créditos. A entrevista foi feita por mim, Nuno Viegas, o som é de Bernardo Afonso, a edição de Margarida David Cardoso, a imagem de Joana Batista, o marketing de Maria Almeida, o site de Fred Rocha, a tesouraria e operações de Luís Marquês. O Ricardo Esteves Ribeiro também faz parte da equipa Fumaça e não teve nada a ver com esta gravação. Eu estou há 2 anos a investigar o sistema prisional e posso tirar dias inteiros para fazer verificação de factos e recolher o contraditório todo que acabaste de ouvir, em vez de publicar só uma entrevista acreditando que tudo o que me contam é absolutamente verdade, porque metade do orçamento do Fumaça é pago por ti, ou por gente como tu que nos ouve e decide fazer uma doação mensal de 3 euros, 5, 10, e não dá para continuar se não houver mais gente a apoiar-nos.
vai a fumaca.pt/contribuir e junta-te às quase 1900 pessoas que contribuem todos os meses e que constituem a comunidade de fumaça. Pedir dinheiro feito. Vou-me embora. Até já.